Olá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Cupelo. Eu sou doutoranda em Filosofia da FRJ, dou aula em colégio, em pré-vestibular, faculdade, ensino em Filosofia e História, né, que eu tenho graduação nas duas disciplinas. E hoje a gente vai fazer um aulão sobre os principais filósofos que caem no Enem. Então a gente vai passar tanto pelos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, período helenístico, filosofia medieval, filosofia moderna, né, teoria do conhecimento, com Descartes, Hume, Kant, ética, com o imperativo categórico kantiano, e os utilitaristas, para chegar então na filosofia contemporânea com Nietzsche e Foucault. Então é um resumo dos principais autores com indicações de livros, e eu acredito que sirva tanto para quem se interessa por filosofia, de modo geral, e também, principalmente, para os estudantes do ensino médio que vão prestar vestibular. E, principalmente, a filosofia também é muito importante para a escrita da redação, então eu indico muito a leitura dos filósofos, tanto para perceber o processo de escrita, de elaboração, de raciocínio, de argumentação, quanto também para desenvolver suas teorias, né, para falar sobre o mundo contemporâneo. Então, a filosofia ela se dispõe a falar sobre as questões contemporâneas e é muito importante a leitura de filósofos contemporâneos. No meu canal do YouTube, eu tenho indicações de livros de autores contemporâneos que analisam o mundo contemporâneo, sobre neoliberalismo, sobre a precarização das relações trabalhistas, a relação da tecnologia e mercado de trabalho. Então, são autores que estão pensando as nossas relações hoje em dia. Então, fica o convite para conhecer o canal também, Pensamento e Movimento, e vamos para a aula. Bom, gente, então começando a aula sobre o resumo de filosofia, como eu disse, né, eu dou aula de filosofia em colégio e em faculdade também, e dou aula para pré-vestibular, então entendo aí o pessoal que está procurando o Enem, né, procurando justamente se informar mais sobre filosofia. A ideia de hoje, então, é fazer um resumo assim, passando por vários autores, e justamente para dar muitas indicações de leitura. Como eu disse para vocês, eu acho que a filosofia ela é muito importante em várias questões, né? Para o Enem, principalmente para a redação, eu vejo que as redações que conseguem nota 10 são justamente as redações que conseguem usar conceitos teóricos. E aí eu estava mostrando para vocês aqui o canal. Ele justamente possibilita, né, o canal que eu criei lá do Pensamento e Movimento, justamente tem autores aqui, não falei do Eduardo Moreira também, que faz uma análise sobre o mundo contemporâneo, o Andy Brown, tem dois negócios do Andy Brown aqui, o Foucault. Então, são autores que estão pensando o mundo, que é a ideia do diagnóstico do presente, né, do Foucault. E eu acho que é interessante para vocês pensarem primeiro essa questão da redação e depois as próprias questões de filosofia do Enem. Então, a gente vai ter as questões que no último Enem teve bastante questões de filosofia, né? Eu anotei bastantes questões, então vários autores de filosofia apareceram, e uma coisa até inesperada a quantidade de questões de filosofia que teve no Enem. Mas, enfim, a aula de hoje é justamente para a gente falar um pouco sobre esses diferentes autores que podem vir a aparecer na prova, né? Mas que vocês também, eu indico para que vocês conheçam ele, né? Que vocês tentem ler alguma coisa que achem interessante, uma teoria que vocês acharam legal, e justamente corram atrás do livro, ou tentem ler o autor no original, porque é uma experiência muito enriquecedora, né? Você ter contato com os livros, você poder ver como é que o autor escreve, e autores que são, assim, muito precisos na escrita. Então, você tem, por exemplo, Descartes, né, que é um autor mais da lógica, né, uma pessoa, assim, mais que tenta escrever, e a escrita dele é muito boa em relação à coerência, em relação ao modo de escrita. Então, isso é muito bom para vocês entenderem o que é uma escrita argumentativa, o que é uma escrita que convence, persuade. Então, é interessante vocês terem contato com a escrita dos autores. Então, isso é muito importante, até porque vocês vão ter que escrever uma redação, e eu acho que no Enem a redação ela é muito importante, e vocês não podem deixar de lado a filosofia para pensar a redação.
Bom, como todo mundo sabe, né, a ideia, então, da palavra filosofia, né, então, philos, como esse amor, essa busca, né, sofia do conhecimento, então, esse amor é justamente aquilo que você não tem, que é justamente o conhecimento. Então, os filósofos são aqueles que se colocam na busca do conhecimento. Então, essa é a ideia da palavra grega, né, da filosofia. Então, esse philos, como aquele que ama, aquele que gosta, aquele que é o philos também, o amigo, né? E justamente da Sofia, que é o conhecimento. Então, a gente tem aqui uma imagem do mapa da Grécia Antiga, né? Então, a gente tem várias cidades-estados, que são cidades porque são territórios menores, né? São cidades-estados porque têm uma independência política uma das outras, muitas vezes formas de governos diferentes. E justamente essa filosofia, né, aqueles que se dizem os amantes da sabedoria, aqueles que se dizem, aqueles que procuram o conhecimento, justamente nasce em Atenas, né? Então você tem Atenas como esse lugar do nascimento da filosofia. E aí você tem Atenas justamente também com uma experiência que é uma experiência política da democracia. Então demos, né, seria a maioria, né, seria todos, e cracia governo. Então é um governo que é exatamente esse governo do demos. E diferente de Esparta, você tem outra forma de governo. Então você tem aqui em Atenas esse lugar onde você vai desenvolver tanto a filosofia, né, aqueles que estão escrevendo, você tem lá Platão escrevendo os diálogos, você tem as escolas que vão surgir, principalmente pós-morte de Sócrates. Então, você tem todo um conhecimento filosófico que vai surgir justamente aqui, e é claro que a gente pode entender filosofia também como forma de pensar, que está em outros lugares. Sim, a gente pode entender filosofia assim também, mas o modo clássico, né, de se tratar da palavra filosofia, até mesmo pela etnografia, né, etnografia, esse estudo, então, da linguagem mesmo, é justamente em Atenas. Então, Atenas é esse ponto principal. O que une essas pessoas é justamente também a linguagem, né, falam todos o grego, e também a questão do cultuar os deuses, né? Então, todos aqueles que não falavam grego, não cultuavam os deuses gregos, né? São justamente vistos como os bárbaros, né? Os outros. Então, é uma cultura que tem as suas especificidades, né? Cada cidade-estado vai ter sua forma de governo, tem uma autonomia política entre elas, mas assim, um filme interessante para vocês verem isso é o 300, né? O 300 de Esparta, é interessante para vocês verem sobre isso. Mas enfim, o que vocês têm que entender assim de talvez importante sobre a questão da filosofia que pode aparecer em provas de vestibular é os chamados pré-socráticos, né? E a ideia então que os pré-socráticos são os físicos, né? E os físicos porque physis é a natureza, né? Então da onde deriva a ideia de physis, né? E físicos, e é justamente aqueles que vão estudar a natureza. Então por isso são chamados pré-socráticos. E aí a divisão entre os pré-socráticos e os socráticos, justamente por essa passagem, em vez de estudar a natureza, estudar as relações humanas. Então, Sócrates seria alguém que inaugura a relação de estudar, então, as relações humanas. Bom, você tem alguns pré-socráticos aqui, e o interessante é saber qual é a arqué desse pré-socrático, ou seja, aquilo que ele acredita como sendo fundamental para a origem, né? Essa arqué é como se fosse a origem de tudo, né? E aí você vai ter o Tales, você vai ter o Heráclito, o Pitágoras, cada um defendendo o que seria, então, esse princípio fundador, fundamental da vida. Então, desde a água, fogo, átomo, ar. Então, é interessante vocês terem noção de quem são os pré-socráticos e o que eles defendem enquanto arqué, enquanto princípio fundador. Eu não vou me centrar muito, né? A gente está fazendo uma revisão. A ideia é, então, dar possibilidades de que vocês possam, então, procurar depois esses filósofos, possam investigar melhor o que cada um pensa. Então, a ideia é dar mais uma visão geral para que vocês depois possam, então, procurar isso. Bom, os mais importantes pré-socráticos é justamente Heráclito e Parmênides, né? São os dois principais que eu acho que é os que vocês deveriam mais procurar saber
sobre a doutrina deles, né, sobre o pensamento deles. E aí a gente tem o Heráclito justamente como aquele pensador do Oriente, né, aquele pensador que vem de fora, chamado do pensador obscuro. E aí justamente defendendo essa ideia do fluxo, né, do movimento, a vida é esse movimento, você não entra 2 vezes no mesmo rio, né, a famosa frase do Heráclito, porque o rio não é o mesmo e você também não é o mesmo. Então, essa ideia de que tudo flui, tudo movimenta, isso é muito próximo também da filosofia oriental, né? A filosofia oriental preza muito por essa questão do movimento. E aí você tem o Heráclito como aquele que defende muito isso. Então, essa ideia do fluxo, né? Tudo flui. Então, isso é muito importante porque a vida, no sentido de que a gente vive no mundo que é um mundo das coisas que estão o tempo todo mudando, né? Até a gente está envelhecendo, a gente está pensando coisas diferentes, a gente está o tempo inteiro em movimento. Então, essa ideia do movimento é fundamental como aquilo que as coisas são, as coisas, o que são, o que existe é justamente o movimento, né? O movimento das coisas. Enquanto que você tem, de outro lado, o Parmênides, que vai dizer que o movimento ele não deve ser considerado a coisa mais importante, que o movimento é justamente ilusório. Então, a ideia de você, por exemplo, criar um plano de pensamento, né, um plano para investigar o mundo, você tem que trabalhar com o estático, você tem que trabalhar com o ser, por exemplo. A gente, na medicina, quando você quer escrever sobre um livro, sobre anatomia, você tem que trabalhar com um corpo padrão. E esse corpo padrão, ele não representa exatamente a diversidade que existe no mundo, porque você não é exatamente o seu... não, você e nem ninguém representa exatamente o que está lá naquele negócio de exame de sangue, né? Então você tem lá o exame de sangue, você tem o padrão do exame de sangue. Então ninguém é exatamente esse padrão do exame de sangue, porque justamente para você criar um modelo, você tem que abstrair do mundo real. Então o Parmênides ele é considerado o pai da metafísica justamente por causa disso, porque ele sai desse padrão do mundo real e cria um modelo. Esse modelo não mais representa exatamente, né, a multiplicidade, porque esse é o problema. Como é que você cria uma teoria em cima da multiplicidade? Mas toda a ciência, todo o conhecimento, até a linguagem, ela é criada a partir de uma metafísica. E aí a ideia de metafísica é justamente algo para além da física. E aí essa é uma das palavras importantes para a filosofia, né? A palavra metafísica. Então, metafísica é justamente esse para além da física. Então, isso é importante destacar, porque justamente o Parmênides é esse pai da metafísica, né? Considerado alguém que tenta alcançar uma verdade no estático e não no móvel, porque para o Heráclito é muito difícil falar que o ser é alguma coisa, né? O ser está sempre em devir é sempre em movimento, e justamente não tem como criar uma teoria sobre as pessoas, né? Sobre a physis humana, né? Sobre o corpo humano, porque cada humano é muito diferente um do outro. Então, se você... E aí, justamente, o que o Parmênides vai dizer, olha, tudo bem, as pessoas são diferentes uma das outras, mas existe algo que é o ser, né? Então, isso que é uma coisa diferente uma da outra não é tão importante assim. É ilusório. Então, essa ideia da filosofia de alcançar uma verdade, né? Então, esses filósofos sempre aqueles em busca da verdade, em busca de encontrar uma verdade. E aí, então, você tem um dos principais grandes nomes da filosofia, né, que vai ser, então, Platão, que vai tentar, então, reunir, juntar esses dois pensamentos, né, de Heráclito, por um lado, a questão do movimento, e, de outro lado, o Parmênides com o estático. E aí a criação do que a gente chama, né, dessa metafísica platônica, que seria a ideia de um mundo sensível e um mundo inteligível. Um mundo sensível, justamente esse mundo do movimento, esse mundo das pessoas, da diversidade, da multiplicidade, e, de outro lado, o mundo do estático, né, o mundo das ideias e das coisas em si, né, justamente desse mundo que é possível dizer, que é possível criar conhecimento, porque não é possível criar conhecimento do transitório. Então, você fala uma coisa agora, o transitório já mudou. Então, assim, a ciência ela se baseia muito na metafísica. É preciso criar abstrações para poder falar sobre o mundo. E aí você tem esse famoso quadro, né, de Rafael. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube, né, o Pensamento em Movimento, sobre
esse quadro do Rafael, e falando justamente sobre como se dava a educação entre os herômenos, né, que são os meninos jovens, e os erastes, que são as pessoas mais velhas. Então, normalmente é uma educação que se dá muito a dois também, né, porque normalmente é um homem mais velho ensinando um menino mais novo, mas também se dá entre as escolas, né. No meio aqui da cena você tem Platão e Aristóteles, aqui do lado você vai ter o Sócrates e o Alcibíades. O Alcibíades é justamente um pupilo, né, de Sócrates. Sócrates tinha essa questão de dizer que amava Alcibíades, e dizer que ama alguém é dizer que então se preocupa com a educação, se preocupa com aquilo que a pessoa é. Então esse amor é para além do corpo, né? Não é somente o amor ao corpo, mas é o amor à alma. E a alma é aquilo que para os gregos nessa filosofia seria o que anima o corpo. Então você tem aqui Platão e Sócrates e Alcibíades, você tem Platão e Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, mas é claro que essa questão de Platão e Aristóteles aparece muito em provas, né? Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Então, o que seria essa relação? Então, eu vou explicar também. E aqui você tem, então, os discípulos de Platão, né? Os discípulos de Aristóteles. Você tem esse personagem aqui, né? Jogado no chão e as pessoas horrorizadas aqui com ele, que é justamente o Diógenes, né? Dos cínicos. A ideia da filosofia de viver como um cão, de viver justamente afrontando as regras da sociedade. E o legal é como o Rafael, né, que é esse pintor, ele consegue, então, colocar cada filósofo num determinado lugar, tendo uma determinada ação, e como isso representa muito a filosofia da filosofia dos antigos, né? Você tem aqui o Heráclito, né, que a gente já falou. Então, é justamente esse filósofo do Oriente. E aí, o interessante é que ele está sozinho aqui na cena, né, escrevendo, mas ao mesmo tempo ele está dentro da cena. E aqui, no cantinho, sendo expulsos, né, essa menção assim, de expulsar, é justamente os sofistas. Né? Então, a grande briga entre os filósofos e os sofistas é que os sofistas eles não estariam preocupados com a verdade, mas estariam muito mais dizendo o que é conveniente para eles, do que poderia ser vantagem. Então, é aquelas pessoas que não estão preocupadas com a busca pelo conhecimento, mas somente, muitas vezes, com o ganho pessoal, né? De divulgar determinadas informações, que a gente poderia chamar hoje das fake news. Então, já existia isso na Grécia, né? Essa preocupação com a verdade. E esse debate para que algumas pessoas elas não se preocupavam tanto assim com a verdade. Então, esse quadro ele é super famoso, ele representa vários autores. A gente, então, viu Sócrates e Alcibíades. Esse aqui é o vídeo que eu fiz falando sobre o quadro, onde eu analiso cada um dos personagens mais importantes do quadro. E é bem interessante que, assim, vocês podem ter algumas indicações de leitura, como, por exemplo, o Banquete de Platão, o primeiro Alcibíades, segundo Alcibíades. Então, Alcibíades era um jovem, né, de Atenas, e era justamente um jovem da elite, e ele queria governar a cidade. E aí, nesses diálogos do primeiro Alcibíades e segundo Alcibíades, é justamente o Sócrates perguntando para ele, mas que tipo de conhecimento você tem para querer governar a cidade? Então, a ideia de que o governo da cidade não pode ser exercido por qualquer pessoa, mas somente uma pessoa que tenha vontade de conhecer, principalmente, o que é muito importante para a questão do governo, que é a justiça. Como é que você constrói leis justas, já que o governo é esse lugar também das leis. Então, a ideia de que se o mundo não é justo, é preciso criar uma instituição como o governo para promover justiça no mundo. Então, o mundo não é justo, mas a gente precisa transformá-lo num lugar melhor. E aí essa discussão toda sobre o que é preciso ter para governar, né? Que tipo de conhecimento você precisa ter para governar? E aí você tem, então, o Sócrates, né, tentando dissuadir o Alcibíades a participar da política. Então, isso é interessante, que isso é muito resgatado até pelo próprio Foucault, quando vai falar dos antigos. Então, o Foucault resgata isso para pensar a questão do cuidado de si. Então, por que é preciso pensar a ética? Porque são as pessoas que vão governar a cidade, são as pessoas que vão ocupar cargos públicos. Por isso que é importante pensar uma formação ética. E aí,
o papel da filosofia, principalmente essa filosofia antiga aqui, era muito mais uma formação do sujeito, né, da pessoa, em relação a valores, em relação à ação, de não cometer uma injustiça, de se preocupar com a justiça, com a ética, do que com qualquer outra coisa, né? Então vai ter vários filósofos que vão falar que a filosofia antiga é uma filosofia de modo de vida. É preciso que você viva de acordo com aquilo que você acredita. Então você vai ter vários diálogos de Platão. Então aí você tem o Sócrates e Platão, porque Sócrates não deixa nada escrito por ele mesmo, né? Mas é esse grande nome da filosofia, tanto que é os chamados pré-socráticos de Sócrates em diante. Justamente o Sócrates é esse grande personagem que não escreve, mas quem escreve é o seu discípulo Platão, e aí você encontra milhares de diálogos sobre Platão, discutindo sobre questões tanto de política, de ética. O Banquete é um diálogo sobre o amor, a Apologia é um diálogo que o Sócrates, então, ele foi condenado, né, à morte pelo tribunal ateniense, que é justamente onde aparece isso, né? Então você tem Apologia, Críton e Fédon, que é justamente os 3 diálogos que falam sobre a sequência da morte de Sócrates. Então, você tem aqui os diálogos de Platão, a República, principalmente, que vai debater sobre a questão da justiça, sobre a questão do governo. É uma filosofia que vai pensar as relações humanas, né? O que a gente precisa para a gente viver num mundo melhor, né? O que os gregos chamariam do mundo eudaimônico, eudaimonia como a felicidade. Então, é todo um conhecimento sobre política, sobre ética, sobre por que é importante pensar ética, porque são as pessoas que vão governar e é preciso discutir a formação da ética. Aí você tem Aristóteles, né, com a ética Nicômaco, tá aqui, com a ética Nicômaco, né, justamente debatendo sobre como ensinar ética, é possível ensinar ética, é preciso formar o cidadão ético. Então, sobre Sócrates e Platão, umas coisas importantes é a questão da ética, da política, da metafísica, que a gente já estava falando. Então, são coisas importantes vocês entenderem que são filósofos que estão pensando essa relação, que é uma relação dicotômica, metafísica, né, de corpo e alma, mundo sensível, mundo inteligível, governo do sábio, ou seja, quem deve governar é aquele que tem conhecimento. Então, é uma perspectiva bastante crítica à democracia, porque a democracia é o governo que vota a maioria, e esses filósofos não estão acreditando que a maioria, que eles vão dizer, bom, se você está num barco, e aí você tem o capitão do navio, e aí você não vai fazer uma votação para saber quem vai governar o navio, é quem tem o conhecimento para governar o navio, não vai ser uma votação. E é justamente isso que eles estão defendendo. Olha, não tem que ter uma votação para quem governar a cidade, é o mais capacitado, tem que ter um conhecimento, não é qualquer pessoa que vai governar bem a cidade. Então, é justamente isso, é entender que tipo de conhecimentos você vai ter para poder governar a cidade. Então, isso é uma coisa importante, né, que eles estão defendendo. E aí, como eu falei, de um lado você tem Platão, de outro lado você tem Aristóteles, nessa imagem consegue ver melhor o que cada um está segurando. Platão segurando o livro do Timeu, Aristóteles segurando o livro da Ética, né? O Timeu voltado muito mais para uma questão metafísica, por isso que ele apontando para cima, né? Então, essas diferenças entre Platão e Aristóteles, um defendendo muito mais uma questão metafísica, ou seja, um outro mundo, e, de outro lado, o Aristóteles apontando para baixo, referindo a esse mundo que vivemos, né? O Aristóteles que tem livros sobre investigação do mundo natural, então é uma pessoa que vai voltar para um conhecimento do mundo das pessoas. O interessante é que o Rafael, quando desenha o Platão, ele coloca o rosto do Leonardo da Vinci no Platão, e você tem o Aristóteles. Bom, então o Aristóteles ele é um discípulo de Platão, né? Mas ele tem algumas divergências, justamente essa imagem para cima e essa mão para baixo faz com que a gente entenda que existem diferenças entre uns e outros. O Platão criou, então, a escola, o Liceu, o Platão criou a academia e o Aristóteles criou o Liceu, né? São 2 escolas filosóficas. Uma coisa importante do Aristóteles, a gente estava falando muito sobre a questão da política. A política, para Aristóteles, então, ele entendia que o governo ele é essa instituição que tem que surgir para promover a justiça social, e a justiça é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, essa é
uma das características do pensamento de Aristóteles. Você tem aqui na Ética Nicômaco a ideia de que você tem que pensar uma ética da justa medida, né, do meio termo, que é justamente você não pode nem ser o covarde que não age e nem ser aquele que age sem pensar, o imprudente. Então, a ideia do homem virtuoso é esse homem da justa medida, né? Então, é toda uma questão do controle de si, das suas emoções, das suas paixões, que já está lá desenvolvido também desde Platão. Então, é interessante vocês verem Aristóteles, né, também. Platão e Aristóteles são os dois grandes nomes assim da filosofia antiga, muito importante para vocês entrarem em contato. Bom, depois você tem, né, assim, fazendo uma linha da história da filosofia, né? Você tem o período helenístico, e aí você vai ter as escolas do epicurismo, estoicismo e cinismo, né? O cinismo é o Diógenes, que eu já falei para vocês, né? Que está aqui, justamente, afrontando a sociedade, né? Então, essa filosofia que busca o confronto, e o confronto dizendo que, olha, eu vou abrir mão dos bens materiais, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero nada que a sociedade impõe como sendo aquilo que todo mundo busca, né? Bens materiais, status, riqueza. Não quero nada disso. Estou em busca, então, de um homem honesto, né? Um homem justo. E aí o Diógenes fala que viveu a vida inteira em busca desse homem. Bom, então tem várias anedotas, né, do Diógenes com o Alexandre o Grande, né, o Conquistador. Aqui a gente já está no período helenístico, não está mais no período clássico. Então, Alexandre foi discípulo de Aristóteles, né? Aristóteles tem ensinado, então, Alexandre, e Alexandre acaba dominando tanto os territórios gregos, Alexandre que é da Macedônia, e vai até o Oriente, chega até as Índias. Então, assim, é um grande conquistador, um grande homem. E justamente aqui, né, nessa anedota, Alexandre está na frente do sol e o Diógenes pergunta se é possível que ele dê, então, para ele, né, a luz do sol. Aí o Alexandre fala que não, isso não é possível. Então, o Diógenes pede que o Alexandre saia da frente dele, né? E o Alexandre foi lá oferecer honrarias, oferecer tesouros, terras, mas o Diógenes não queria, não estava interessado em nada daquilo que os homens normalmente estão interessados. Então, é uma filosofia muito mais radical, né? Filosofia que vai abrir mão dos bens materiais em busca daquilo que ela acredita ser o mais importante, que é a virtude, né? Do homem virtuoso, aquele que não se corrompe. Então, é toda uma questão ética aqui, né? Que o próprio Foucault depois resgata esse acontecimento do Alexandre para falar sobre uma estética de existência, né? Um modo de vida que não se corrompe, uma questão ética. Então, a questão ética ela parece muito justamente relacionada a uma questão política, né? Então, como é que você vai acreditar que as pessoas vão governar e elas não vão se corromper? Então, isso é muito importante. E a busca principal também dessas filosofias helenísticas é a ataraxia, que é justamente essa tranquilidade da alma. Então, a busca pela tranquilidade da alma ela é fundamental, né? Então, tem todos os exercícios espirituais para isso. E aí você tem livros, por exemplo, tem aqui um livro do Pierre Hadot, que é justamente um autor que vai estudar os exercícios espirituais na Grécia Antiga, né? Na filosofia antiga, e justamente falando sobre esses exercícios que eram promovidos pelos estoicos, epicuristas, para viver uma vida melhor. Então, a filosofia contemporânea ela volta bastante na filosofia helenística para pensar esses modos de vida, esses exercícios espirituais. Então, é interessante aí no período também de crise que a gente está vivendo, uma crise mental também, a filosofia antiga ela tem essa capacidade de promover isso assim na gente, essa mudança espiritual, sem a necessidade de remédios, de psicofármacos, que normalmente o mundo contemporâneo usa muito mais, né? Antigamente não tinha nem isso. Então, você tem período, já falamos do clássico, né? Platão e Aristóteles, filosofia helenística, filosofia medieval. O que é interessante da filosofia medieval, para vocês entenderem, que é justamente essa conciliação da fé com a razão. Então, você vai ter o primeiro período da patrística e depois com a escolástica, patrística com Santo Agostinho. E aí eu indico Santo Agostinho, o livro das Confissões, do Santo Agostinho, que é um livro bem interessante, que justamente ele
antes de se converter, né, você tem que confessar os seus pecados. Então, Agostinho, ele escreve as confissões dele, e aí a ideia de você se converter pelo perdão, né, por ter pecado e tal. Então, você tem no Santo Agostinho bastante a presença do pensamento de Platão, né, uma conciliação entre o pensamento de Platão com o pensamento religioso. E você tem, então, o Santo Tomás de Aquino, na chamada escolástica, e você tem bastante o pensamento de Aristóteles, né, e esse livro aqui, A Suma Teológica. Bom, na Idade Moderna, então, né, já chegando aí na Idade Moderna, o que eu indico de autores, que são os que mais aparecem, né, sobre a teoria do conhecimento: Descartes, Hume e Kant. Então, Descartes, um racionalista, né, a ideia da busca da racionalidade dogmática, né, para chegar em conhecimentos indubitáveis. O Hume, empirista, é um chamado cético moderado. O Kant, na vertente do criticismo, que ele tenta fazer, então, essa síntese do conhecimento a priori com posteriori. Então, você tem aqui o Descartes, o Kant, o Hume. Livros, né? O Hume, você tem A Investigação sobre o Entendimento Humano, Tratado da Natureza Humana. O Descartes, As Meditações, né, onde vai chegar aquela famosa frase do penso, logo existo. Está justamente aqui derivado nas meditações, não vai dar para a gente desenvolver isso. E o Kant, com a Crítica da Razão Pura. O Kant, na verdade, é um autor muito difícil de ler, assim, tem um texto dele que é muito bom, muito fácil, acessível, que é o Esclarecimento, que é muito interessante, que ele vai falar da menoridade e da maioridade. Então, eu indico esse texto, né? Está acessível, se você botar Kant, o que é o Esclarecimento, PDF, vai estar na internet. É bom encontrar, às vezes, textos seletos, né, de Kant para ler. O Kant também é interessante ver tanto a questão da teoria do conhecimento quanto da questão da ética, né? Então, você tem o fenômeno e a coisa em si, na teoria do conhecimento, e a ética do dever kantiano, do imperativo categórico. Então, são as coisas que aparecem muito quando a gente está falando de Kant também. E você tem os utilitaristas, né? O Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Então, você tem essa vertente utilitarista da ética. Então, enquanto você tem uma ética, que a gente chama do Kant, uma ética deontológica, ou seja, uma ética que é do imperativo categórico, que tem que pensar no universal, que você tem que pensar no que é justo, no que é bom. Você tem uma ideia de uma ética também utilitária, ou seja, que você pensa o que é melhor para, muitas vezes, até para você, ou na consequência da sua ação, né? E não necessariamente no que você precisa fazer para alcançar essa ação. Então, não penso muito mais numa ação boa e justa, mas sim na consequência. Bom, então, a questão da ética, você vê que dentro da filosofia é um grande debate interno, né? Em debate interno do que já foi dito, e aí outras pessoas trazem outras coisas, mas é um debate muito do pensamento mesmo. Bom, teoria política. Aí você tem Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke, Maquiavel com o Príncipe. Depois a gente tem o Hobbes com o livro do Leviatã, para falar sobre o governo. Isso aqui fala sobre o contrato social, né? Rousseau, Origem da Desigualdade entre os Homens, o contrato social do Rousseau. Então aqui eu estou dando mais indicações assim, de onde você encontra, né, essas leituras que aparecem, quais são os autores que normalmente aparecem na filosofia, que pode aparecer no vestibular também, na prova. Então esses são os principais autores. Chegando na filosofia contemporânea, né, saindo dos contratualistas, né, da teoria política, para chegar então no Nietzsche. E aí o Nietzsche, quando escreve, né, tanto Crepúsculo dos Idos, Genealogia da Moral, ele está lá voltando no Sócrates e Platão, na origem do que ele chama da origem da metafísica, e como esse cristianismo se apropria, então, do pensamento metafísico, e que é o pensamento para ele, que é o pensamento vitorioso, né, que vence, mas que não necessariamente é o melhor. Então ele vai dizer que houve uma decadência do pensamento, justamente na Genealogia da Moral, pela vitória desse pensamento metafísico, que para ele nega o mundo que vivemos, né? Então, justamente por criar um outro mundo, o mundo das ideias, o mundo da verdade. Então, você tem toda uma crítica ao racionalismo, a crítica à ciência, desse alguém que fale a verdade. Então, o que o Nietzsche fala que ele não é um filósofo, é uma dinamite, né? Então, ele vem justamente para destruir e
a defesa, então, dessa vida trágica, né? Então, a vida é trágica e não tem uma verdade em si. Muita gente defende que o Nietzsche é um filósofo cético, né? Bom, então a gente tem aqui essas indicações de livros, né? Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos. E, por fim, o último filósofo que eu destaquei aqui, claro que tem vários outros que estão de fora, né? Autores que caiu, por exemplo, na última prova, a Hannah Arendt, que é uma filósofa também que dialoga muito com esses autores contemporâneos, com Nietzsche, Foucault. E aí, A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Tem vários outros autores que não estão aqui, o Sartre, vários outros autores que podem aparecer na prova. Mas, enfim. E tem o Michel Foucault, que é justamente alguém que vocês podem procurar muito, principalmente nos textos da Microfísica do Poder. E Vigiar e Punir também. É um livro que aparece muito a questão também do dispositivo panótipo, né? Então, essa ideia de como a organização da prisão, ela vai para o mundo externo e aparece tanto na escola quanto na clínica, né, no hospital. Então, como esse dispositivo do vigiar e punir cria uma sociedade disciplinar, que a gente, então, começa a obedecer determinadas regras e isso forma a nossa subjetividade. Então, toda uma discussão também como formar uma subjetividade outra, viver de outra maneira, questionar as regras, resistir, pensando no mundo também, no mundo que fosse um pouco mais justo para todos, né? Bom, esses são os autores que eu trouxe hoje para fazer esse resumão. Então, falamos tanto dos pré-socráticos, né? Passando por os principais pré-socráticos, Heráclito, Parmênides. Esse quadro aqui é maravilhoso justamente porque fala sobre vários filósofos, né? Sócrates e Alcibíades, Sócrates e Platão, Platão e Aristóteles. Então você tem o Aristóteles, o período helenístico, não, são várias escolas helenísticas, né? Epicurismo, estoicismo, cinismo, Diógenes, né, com uma vertente cínica, filosofia medieval, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aí você tem aqui os livros, que vocês podem procurar também. Teoria do conhecimento, né, Descartes, Hume, Kant. Então, o penso, logo existo, está justamente aqui nas meditações do Descartes. E aí você tem a ética, né, então, tanto com Kant, com os utilitaristas. Aí você tem o Bentham, teoria política, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke. Então, vocês podem procurar esses autores também para se aprofundar, né? Justamente porque hoje não vai dar para falar de todos os autores. O Nietzsche, né, que é um dos filósofos muito importantes também. E você vê que todo esse pensamento também volta para Sócrates e Platão, pensando na metafísica. Então você tem Foucault também, que eu já falei várias vezes, né, como Foucault se volta para os antigos para pensar a questão do cuidado de si, que é um dos últimos livros do Foucault, que é A Coragem da Verdade, onde ele vai falar sobre o Sócrates, sobre como era uma pessoa preocupada com a ética, ou justamente a ética relacionada à política, porque são as pessoas que vão governar, e ele traz o caso do Alcibíades, que é esse jovem ambicioso que quer governar, mas que não sabe o que é a justiça. Então, você tem tudo isso se relacionando, né, principalmente nessa questão da ética e da política na filosofia. Bom, gente, eu acho que eu dei uma visão geral aí, que vocês podem procurar mais livros para se informar. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui dando essa aula, esse resumo de filosofia. Espero que tenha contribuído para as pessoas que querem saber um pouco mais de indicações de livros. E é isso. Peço para quem gostou, compartilhe, que faça isso chegar em mais gente que precise. Então, essa é a ideia, né? De compartilhar um pouco de conhecimento para quem precisa, para quem muitas vezes não tem condições de pagar. Então, fica o convite para curtir, conhecer o canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tá bom? Obrigada.